Ajude na alimentação dos mais de 500 pacientes com deficiências atendidos de forma especializada e gratuita pelas Casas André Luiz. Eles precisam de cuidados especiais e muito carinho. Sua contribuição garante alimentos, roupas, remédios e itens de higiene pessoal de cada um. Faça parte, doe casasandreluiz.org.br ou ligue para 0 operadora 11 2457 7733. Seja você um elo desta corrente do bem. 95,7. Está no ar, programa Despadronizada. Um bate-papo descontraído com cultura, humor e informação. Muitos assuntos, diversas visões. Com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, com 2, com 3, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão sem se preocupar com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória. Porque todo mundo adora colocar um rótulo no outro, né? A gente sabe bem como é a vida, mas o importante é a gente passar por cima desses rótulos, se divertir com eles e seguir linkado, conectado com a nossa essência, com a nossa verdade, porque é isso que importa, a nossa felicidade. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, principalmente para as mulheres. A gente vai falar de saúde feminina, estética íntima feminina, climatério, que eu já estou quase lá, gente. Eu tenho minha convidada querida aqui, a doutora Michele Pena, bem-vinda, ginecologista. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui, um prazer te conhecer e vamos bater esse papo aí gostoso sobre esse assunto. Que intriga muitas mulheres, né? Exatamente. Que não tem jeito, ele vai chegar para todas nós. Você que está ouvindo a gente e quer participar desse papo, liga para cá. 31710221, 3262-4490. 31710221, 3262-4490, os telefones que vocês já conhecem. Tira sua dúvida. Você que está com alguma dúvida com relação a climatério, a saúde feminina íntima, estética íntima, são muitos assuntos, né? Exato, são muitos assuntos e que eu acho muito interessante ter um canal aberto para que as pessoas, para que a mulher fale sobre isso. Acho que cada vez mais tem se falado sobre esse assunto. Está ficando um assunto democrático e sem tabus. Sem tabus, isso que é o mais isso importante. Isso é interessante. E então, quem tiver dúvidas, pergunte. Aqui é um bate-papo, porque é uma troca de figurinhas. Como a Vanessa falou, realmente todas nós vamos chegar nesse determinado período do climatério, ou muitas vezes nós temos dúvidas sobre saúde íntima, ou então sobre a parte estética. Que também é uma coisa recente, uma coisa recente que tem ajudado muitas mulheres. Exato. As mulheres têm agora, que eu falo, essa voz de falar sobre essa parte da autoestima, que verdade. foi por muito tempo tolhida, e principalmente negligenciada pelas próprias pacientes, pelas próprias mulheres, eu verdade. acho, né? Muitas mulheres até não se enxergavam, né? Não se viam, tinham dificuldade em encarar seu próprio sexo. Exato. Pegar um espelhinho para ver, de repente, até o que poderia estar incomodando. Claro, é um exame que você faz, né? Muitas vezes, tem muita mulher ainda que tem essa vergonha. Olha, né? São muitos anos, né, de tabu. De tabu, acho que também muitos anos de tabu, acho que uma vergonha que a gente é colocada muitas vezes na cabeça quando nós somos crianças, desde meninas. Criança, com certeza. Né? E que aí agora, quando
tem muita gente falando sobre esse assunto, a mulher fala assim, opa, eu também tenho essas dúvidas, eu também tenho essas questões, né? Se todo mundo está falando, por que eu não posso falar ou pensar sobre o assunto? É um alívio, né? Você tirar esse peso, porque você fica com vergonha de falar. Exato. É muito ruim, é prejudicial para todo mundo, para você, para quem convive com você, para seu marido, seus filhos, né? Você fica ali tolhida e se autoconhecer. Eu sempre falo que nós aprendemos que a rotina ginecológica, né, vamos todo ano, vai fazer exame de ultrassom, vai fazer ou seu Papa Nicolau, enfim, mas vai além desse, o autocuidado, né, vai além disso. Eu acho que a mulher aprender a se conhecer, perceber o que realmente está bem ou não está bem nela, para ela, no dia a dia, se sentir cada vez melhor, né? Todo mundo fala, né, os 30 são os 40 são os novos 30, os 50 são os novos 40. Então, realmente, essa fase de adaptação, essa flexibilidade da nossa vida cotidiana tá mudando. Tá mudando então, demais. A gente precisa conversar sobre isso. É verdade. Se a gente for analisar uma mulher há 40 anos atrás, de 50 anos, era uma senhora. Sim. Não é? Sim. E eu vejo, por exemplo, a minha mãe tem 77. Então, quando ela entrou na menopausa, para eu ter lembranças vívidas, é porque eu já era, vamos dizer assim, mais de uns 5, 6 anos de idade. Eu lembro dela ter os calores e eu acredito muito que ela não conversava com outras mulheres ou o poder da informação sobre aquilo que ela estava passando. Era muito solitário, você imagina? E era muito único naquela consulta de rotina com o ginecologista. Então, eu acho que compartilhar isso das diversas formas... Mas às vezes elas nem com o ginecologista falavam, principalmente ginecologista homem, né? Exato. Existe uma barreira muito grande. Que hoje em dia a gente ainda escuta muitas mulheres falando assim, mas eu escutei que é normal, que eu preciso, de repente, me adaptar e tá me incomodando, mas é normal. Não é normal. Então, é legal estar conversando sobre isso. Incomodou, põe na roda. Exato. Incomodou, pôs na ponta do lápis. Tem que conversar, tem que ir atrás. É verdade. Agora, a questão do climatério. Como eu falei, eu já tô quase lá. Vou fazer 49 esse ano. Ainda não tenho os fogachos. Às vezes eu tenho calor, mas o tempo tá tão louco que às vezes a gente confunde. Não sabe. Exato. Será que é do tempo? Será que eu tô chegando na menopausa? Rola assim uma dúvida cruel. Exato. Então assim, quando a gente pensa no climatério, né? Primeiro a gente tem o primeiro grande marco é a menopausa, que é quando a mulher fica 1 ano sem menstruar. Então vamos supor, ela teve a última menstruação dela de dezembro de 2023 e chegou a 2024. Virou 2025 sem menstruação. Aí já é a menopausa. Exato, entramos no climatério, né? Essa fase tem alguns sintomas que são muito falados e conhecidos, como os fogachos, né? Que são essas ondas de calores, que realmente agora nesse São Paulo de hoje, que fez 30 graus às 10 da manhã e tá chovendo agora às 18. Tá todo mundo com sensação de menopausa. Exato. Sensação térmica de tanto e sensação de menopausa. Exato, instabilidade de fogacho de menopausa. Mas existem outros sintomas também, que muitas vezes vai além desses sintomas vasomotores, que a gente fala em mediquês. São essa labilidade emocional, como é que se fala? É parecido com TPM? Essa TPM que parece que é constante e que principalmente é mais intensa. Eu tive uma paciente que falou que ela ia da estado Poliana Moça a Malévola em frações de segundo. E que ela não entende, que assim, era uma coisa incontrolável, que ela não sabia do que era. Então, essa instabilidade emocional, de humor, né? Insônia. Então, você ter aquele sono intercortado é muito comum. Lógico que pode ter associado a algum momento de estresse, mas esse sono intercortado, também, mas aos calores noturnos. Que eu ouço muitas amigas falando que durante a noite acordam com calor, Exato. Né? Então, os fogachos também são comuns à noite, os calores noturnos. Então, fica aquele cobre, descobre, liga, desliga ar-condicionado. E aí, com isso, vem a insônia, esse despertar meio que fragmentado, né, do sono. Algumas pacientes também têm aquele que eles falam que hoje em dia chama brain fog, mas é como se fosse aquele enevoamento da cabeça, esquece as coisas, começa algumas coisas, alguns sintomas, uns esquecimentos, vocabulário, uma coisa simples. Não foge a palavra. Foge a palavra e tal. Então, esse cenário vai chegar particularmente, né, para as mulheres de uma forma ou outra, né? E aí, hoje em dia, como nós conversamos mais,
E aos 40, 50 anos, nós estamos trabalhando, Plena atividade. Em plena atividade, nós estamos, muitas vezes, com filhos adolescentes, diferente de, muitas vezes, as mulheres, há alguns anos atrás, que já estavam com os filhos crescidos. Com netos até. Então, nós temos uma vivência diferente dessa parte hormonal, dessa parte da vida, na nossa nova rotina, na vida da mulher moderna, né? Então, tudo isso influencia, né? Tudo isso influencia. A média de idade é por volta, quando começa mais ou menos entre 45 e 55 anos, para que quando tudo isso mais ou menos acontece. Entre 45 e 55. Aí Exato. Cada mulher vai... Cada mulher existe vai a de um precoce também, é mais rara. Exato. Tem mulheres que antes dos 40 é uma menopausa precoce, precisa ser olhado com mais carinho, porque algumas intercorrências de saúde, como osteoporose, podem acontecer de maneira precoce também. Então, tudo isso, né, vai envolvendo a mulher nessa faixa etária. Nessa fase. Que aí a gente muitas vezes está no auge da carreira. Que é diferente de tempos atrás. Exato. Verdade. Agora, a menopausa precoce acontece, rara, mas acontece. A tardia acontece também? Depois dos 55 anos, tem algumas mulheres que sim, mas a gente fica mais de olho, né? Porque muitas vezes são pacientes que podem ter uma predisposição a algumas intercorrências, como intercorrências dentro do útero com aumento do endométrio, mais sangramento. Então, também, tudo que é extremo merece um olhar especial. Não que aquilo que está no meio do caminho, né, o que é mais comum, não mereça essa atenção. Mas os extremos também tem. Então, pacientes acima dos 55, que quando ainda menstruam, a gente tem que ver o que está acontecendo. Entendi. Agora, assim, é uma coisa que me interessa bastante. Mesmo eu não estando na menopausa, eu ainda não estou, porque eu ainda menstruo. Sim. Eu já posso me preparar para a menopausa? Sim. A gente tem que ver todos esses sintomas, que nem eu te falei, porque o que a gente tem que pensar é que o tratamento não visa um número no papel, a sua dosagem hormonal. Ela vai dar um norte pra gente em relação ao que está acontecendo. Mas muitas vezes os sintomas, né, que está acontecendo nesse sentido, sim, vale a pena às vezes entrar com alguma como é que se fala? Alguma medida, mas principalmente qualidade de vida em termos de uma boa alimentação, em termos de atividade física, porque às vezes nessa período, por exemplo, de instabilidade emocional, uma atividade física consegue controlar muito bem esses sintomas de irritação. Porque você joga na atividade física, né, todo esse... A sua serotonina, a sua endorfina vai subir também por conta disso, não só por conta... Aí dá uma equilibrada. Dá uma equilibrada. Então, assim, a gente sabe, né, que a grande chave para a vida, uma vida longínqua é atividade física, uma boa alimentação, né? Ter os seus, lógico, ter os seus exames em dia, mas é bom estar sempre se preparando para essas novas fases. Exato, você falou tudo, é o que a gente sabe, né? E tem que estar sempre atento, é boa alimentação, atividade física. E eu incluo uma coisa que eu acho fundamental nessa loucura que a gente vive nos tempos atuais, que é a meditação. Exato. É você parar. Sabe, zerar a mente, desacelerar. Exato. Porque a gente está numa loucura de velocidade. Né? Às vezes, quando a gente fala atividade física, mas tudo bem, musculação, atividade, mas eu acho que a meditação ou alguma coisa que você olhe para você e você desacelere em questão de saúde física, não só saúde mental. Coisa que você olhe para si. Uma meditação, que nem eu brinco, às vezes até, eu gosto de... A minha meditação é fazer crochê, tudo bem. Porque você vai desacelerar. Exato, né? O importante é desacelerar, é desconectar dessa loucura do celular, da velocidade que o celular colocou na nossa vida. Dessa urgência. É uma urgência. É uma urgência. Eu falo por mim também, tá todo mundo nessa. Se você recebe uma mensagem, você tem que responder na hora. Logo. Gente, a gente vive num estado de urgência, né? E aí é engraçado muitas vezes que, independente, não no sentido, não no meu teor médico, né? Mas não sei se você faz isso. Se você demora um tempo para responder por qualquer motivo... A própria pessoa, ou a pessoa reclama. Ou você fala, nossa, me desculpe por eu ter demorado. Ou porque você não vai me responder, não? Você tá contando com a urgência do outro também, você também, né? E você tá tendo que ter a urgência também. Então, é muito maluco. É urgência de todos os lados, né? Exato. Isso não tem como não nos afetar, né? Exato, não. É impossível. Por isso que tem tanta ansiedade. Depressão também, porque é uma, né? É que nem eu falo, quando a gente tá pensando muito no futuro, você vai ser ansioso. Se você tá vivendo no passado... É a depressão. É a depressão.
Eu acho que a gente, às vezes, fica remoendo as coisas do passado. Também. Porque aqueles erros ou aquilo que você errou no passado te incomoda, porque você está pensando naquele futuro que está vindo. Então, eu acho que as duas coisas estão andando de mãos dadas hoje. Exatamente. A gente é ansioso por um futuro, pela jornada que vai vir, para que tudo dê certo. E carrega o peso de um passado que a gente não tem mais como alterar, porque não. Passou, já foi, né? Exato. Já foi, ó, puxa a descarga, já foi embora. Já foi embora. Mas isso é difícil fazer. Esse desapego é difícil. Mas tem que fazer, é um exercício, né? Tudo é exercício nessa vida, que se a gente deixar também, a gente é levado. A gente carrega o mundo. A gente carrega o mundo, a gente se preocupa com o futuro em excesso. Por isso que é importante viver um momento presente, né? Porque é o que a gente tem. A gente só tem o momento presente. Exato. E é tão difícil a gente fixar o pé aqui no presente. Viver o presente com plenitude, né? Com intensidade, com consciência. Esse é um grande segredo também, é um exercício. Porque se bobear, a gente vai ou pro futuro ou pro passado. Eu acho que ainda mais a mulher que pensa muito no futuro, porque como às vezes ela pode ter filhos, então ela também já tem todo... Também, tem né? tudo. Um planejamento, uma responsabilidade pelo futuro também, daqueles que ela cuida, né? Eu imagino. Então, do mesmo jeito que ela tem que cuidar de si, tem que cuidar de todo mundo, tem que projetar, tem que planilhar, é muita coisa. Ser mulher não é fácil não, né, gente? Não é brincadeira. Falo que mulher podia se chamar boleto, porque é cobrança de tudo quanto é lado. E além autocobrança. Autocobrança, exato. Cobrança todo dia, né? Não para, a gente não para de se cobrar, né? Não. E claro que a gente é cobrada também, né? Porque... Mas essa cobrança já vem... Autocobrança. Cobrança externa, de uma maneira mais potente e esquecendo um pouco da autocobrança. Eu particularmente, eu sou uma pessoa ansiosa e me cobro demais. Então, a partir do momento que eu falo assim, eu tenho que escolher as brigas e as cobranças pelas quais eu vou lutar. Então, aquelas que são externas, talvez você fale assim, não, isso eu não quero lidar com isso, né? Não vou lidar com isso, então eu vou só ficar com as minhas. Fica um pouco mais fácil. São prioridades, né? Você vai priorizando as cobranças. Você vai priorizando as cobranças. Né? Então, acho que isso da gente meio que se blindar. A mulher se blindar das cobranças, das expectativas, do mundo, né? Ou do quem está externo a ela. Eu acho que é fundamental. Naquele planejamento que a gente está fazendo. E a gente está fazendo isso cada vez mais sem culpa. Gente que não leva a lugar nenhum. Então, é um dos piores sentimentos que tem, né? Só afunda, eu acho. Só afunda, né? Não adianta a gente carregar a culpa, porque pesa demais e não vale a pena. Então, livrem-se das culpas, livrem-se do peso excessivo, do peso mental excessivo. E eu acho que esse climatério todo, acho que tudo isso que a gente está conversando, não só a parte física, essas questões de vida, essas questões da culpa, do se blindar em relação à parte externa. Acho que tudo vem calhar nesse momento de vida que as mulheres estão passando. É verdade, é um momento coletivo, É um momento coletivo e que eu acho que as mulheres que estão nos 40, 50, eu me incluo nessa faixa dos 40, a gente está pesquisando, assim, a gente está mudando assim, não, né? Isso não me faz bem, tô tendo algumas mudanças hormonais, corporais e de cabeça. É porque é muita mudança, né? Exato. É você se olhar no espelho e constatar que você está mudando. Aceitar essas mudanças é um desafio, não é fácil. Não. Mas você descobre coisas muito boas também, né? Com essas mudanças, com a maturidade. Você se livra de algumas amarras, de alguns grilhões que você estava carregando que você não percebia, né? É verdade, é verdade. Eu sou muito feliz com a idade que eu tenho. Sou muito mais feliz hoje do que quando eu tinha 18, 19 anos. Eu sei que tem mulheres que têm mais dificuldade em aceitar e que às vezes não se conformam. Mas para cada uma é uma história, né? Cada um tem a sua vivência. O que eu vejo, o que eu converso muito com pacientes e com mulheres, enfim, é que você ver esse processo dinâmico da mudança, seja o nome envelhecimento ou amadurecimento, né? Você tá vendo essa dinâmica acontecer, às vezes é difícil, porque você não sabe aonde, não é que você não sabe onde você vai chegar, mas você não sabe qual vai ser o final, ou o que você vai sofrer pelo caminho, né? Mas eu, pelo menos, vejo conversando que a grande maioria das mulheres fala, nossa, se eu tivesse a cabeça de hoje, às vezes com 18 anos, eu teria vivido
tido atitudes diferentes. Então, Exato. realmente, a gente acha que fica mais feliz. Mas a gente não teria cabeça de hoje se não tivesse Tivesse passado passado por por aquela aquilo, cabeça. exatamente. Então, é uma utopia a gente pensar Exato. nisso. Mas a gente chega na maturidade e realmente tem essa nova visão das coisas. As coisas ficam mais leves, né? Quando a gente é muito jovem, 18, 19, nossa, tudo é definitivo, tudo é pesado, tudo é intenso. A intensidade continua. Só mas que não é definitivo, é diferente. É intenso, mas é leve. É intenso, mas Mas é é leve. leve. Exatamente, é uma boa definição. Porque, para mim, pelo menos, a maturidade tem trazido uma leveza, maravilhosa, que eu não tive na minha juventude. Então, eu estou indo à forra aqui, me divertindo muito mais, sofrendo muito menos, me cobrando menos. Conversando mais sobre assuntos que você não teria É coragem. verdade. Isso também é uma mudança geral, Isso é né? uma mudança geral. Da própria sociedade. Estamos aqui para isso, É. né? Que isso é fantástico. E você, imagina as mulheres há 30 anos atrás não podendo falar, né, sobre as suas questões. Tendo vergonha, sendo tolhidas, às Nossa. vezes nem conseguindo mensurar para conseguir falar o que está acontecendo, É né? verdade. Não ter essa consciência. Muito cruel. É muito cruel mesmo. Agora, existem menopausas e menopausas, né? Eu conheço mulheres, por exemplo, minha avó teve uma menopausa tranquilérrima. Aham. Nem percebeu que estava na menopausa, quando viu já foi. Não teve alteração nenhuma. Agora, já a minha mãe teve uma menopausa que eu nunca vi em mulher nenhuma. Demorou pelo menos uns 10 anos. E assim, eram uns calores absurdos. O cabelo dela enrolou todinho. Muda a textura de cabelo, muda a conformação corporal. Ela engordou mais de Engordou. 30 quilos, que ela sempre foi muito magra. De uma hora para outra, engordou muito e não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Então, a dela foi bem puxada. Agora ela tá conseguindo dar uma equilibrada. Isso é muito individual, que nem você falou, né? Agora, o que é importante é que a gente tem que perceber que o nosso organismo, ele vai mudar, né? A gente sempre fala, o metabolismo fica lento, né? A nossa taxa basal, ou seja, nosso metabolismo realmente vai ficar diminuído, ponto. Então, comer menos e se exercitar mais, sim, é importante. Como a gente também diminui a nossa Agora, produção... a fome não diminui não, né, gente? Não, depende. Às vezes a ansiedade apetite não falta. até piora. Poxa vida. E também como a gente vai diminuir a nossa produção natural de hormônios, que eles vêm, né, de uma parte da nossa gordura, do nosso esteroides, né, os hormônios esteroides vêm do colesterol. Então, também a gente tem uma alteração do acúmulo de gordura. Então, o hormônio feminino, quando a gente está na adolescência, que ele começa daquele boom, ele faz aquele determinado formato do corpo. Quando ele para de ser produzido, o que vai acontecer? A gente vai acumular gordura, muitas vezes na parte visceral, abdominal, ou às vezes, como diz o sovaquinho suicida, aqui embaixo e tal. Então, isso muda e você perceber isso é um pouco chocante, ou um pouco difícil. Eu sempre fui magra e tá difícil para emagrecer, por exemplo, né? Então, aí que vem a prevenção que você falou. Não cheguei na fase crítica, mas o que eu posso fazer? Tomar essa consciência. Além dos tratamentos normais, de você se cuidar, alimentação, atividade física, tem algum... Tem a necessidade. Muitas vezes a paciente, dependendo da indicação dela, né? Tem a famigerada reposição hormonal, né? Que na década de 90, os primeiros estudos mostraram em uma população geral, não foi estudado um perfil específico de pacientes, foi o tudão, né? Que em algumas pacientes poderia dar câncer de mama, mas hoje em dia, 30 e tantos anos depois, né? Novas tecnologias, novas formas de administrar medicamento, a gente já sabe muito bem particularizar para que paciente a gente pode ou não pode entrar com uma terapia hormonal, tá? Entendi. Não tem só a terapia oral, tem os famosos géisinhos, né? Hoje, são medicações que você passa e tem na pele, você tem a absorção transdérmica deles, são extremamente seguros. E aí Eles são mais seguros do que o oral ou não tem diferença? É que o oral, toda vez que a gente toma algum medicamento, eu tenho uma dosagem muito maior de medicamento, porque ele vai fazer todo um percurso para chegar na quantidade certinha para ele fazer efeito. Então, isso tudo, muitas vezes, causa os efeitos colaterais. Entendi. Então, assim, todas as vias, tudo que está disponível, né, no mercado, estudado por uma indústria, não estou fazendo propaganda de indústria farmacêutica nem nada disso, mas tudo que passou por
um estudo científico que foi realmente estudado e viu que aquela determinada dose faz aquele determinado efeito, né? Independente de ser pílula, de ser o gel, né? Ele realmente tem como é que fala? Uma confiança, uma eficácia e uma segurança. Ah, que interessante. Então, a pílula pode, né? porque muitas vezes quando a gente pensa em entrar com qualquer medicamento para a pessoa, vamos lá, mulher, tem que fazer a reposição hormonal e usar o gel todo dia. Se ela virar e falar assim para mim, no primeiro mês, doutora, eu esqueci, dos 30 dias, 20, eu não vou usar o gel para ela. Porque ela não tem esse perfil. Para ela, não é uma boa medicação. Entendi. Para ela, às vezes, ela vai falar assim, olha, eu tô acostumada a tomar pílula, medicamento todo dia, porque eu tomo um monte de remédio, para eu só tomar a pílula não já tem tá problema. mais acostumada, ela não se adapta a essa nova versão. Exato. Aí, então, aquilo que é bom para uma pessoa não é não bom para outra. necessariamente Então, ela fala assim, o melhor medicamento para Vanessa é aquela que a Vanessa vai se adaptar, não é o que de repente para mim, Michele, serve. Com certeza, cada organismo indivíduo é um universo, Exato, né? cada cabeça, cada rotina é um universo. Então, Ai, doutora Michele, estamos acabando o programa, eu não estou acreditando. A gente nem entrou no assunto de saúde íntima. Então, vamos falar de saúde íntima rapidinho. Então, rapidinho. Então, saúde íntima é assim, né? Acho que hoje em dia, principalmente na parte de climatério, puxando um pouquinho, as mulheres têm falado muito da parte de ressecamento. A gente continua tendo relação sexual e relação sexual é importante para a mulher e para a saúde da mulher. Então, pensando na parte estética, a gente tem os tratamentos a laser para melhorar esse ressecamento. E também tem as cirurgias hoje em dia, porque eu acho interessante a mulher olhar para a autoestima dela, da região íntima, e falar, não, isso não tá legal. Então, tem as cirurgias de redução de pequenos lábios, né, que são as linfoplastias. Existem os preenchimentos, porque sim, no climatério você pode ter uma diminuição do coxim de gordura, ou seja, como falava uma paciente minha, ficou tudo meio murchinho, então você pode ter reposição, dar uma revitalizada. Às vezes, paciente gravidez pode ter escurecimento da região. Então, tudo isso hoje em dia, podem falar, é supérfluo. Muitas vezes não, você resgata... Ajuda a resgatar uma parte da autoestima daquela mulher. A segurança é super importante. Exato. Quem quiser ter mais informações, te acha onde, doutora? Eu tô no Instagram, @doutora Michele Pena. Lá tem algumas coisas também. Atendo no meu consultório, tem tudo lá nesse link, tem tudo lá no Instagram, mas o telefone é 97523-6990. E vai ser um prazer, assim, receber, para tirar mais dúvidas. Às vezes, conversa sobre essa parte de climatério, não vai além da terapia hormonal, gente. Ah, com certeza. Tem que trocar muita ideia de mulher para mulher. Eu preciso entender a mulher. Para a gente chegar e falar assim, olha, tá precisando disso, né? Às vezes é muito mais um confessionário, a consulta médica. Com certeza. Obrigada, doutora Michele. Adorei nosso papo, foi super esclarecedor. Depois eu quero mais. E vocês que estão escutando a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde sempre. Gratidão eterna. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @Vanessa Goulart com 2 T's, e o canal no YouTube também, Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e